informar sobre os eventos do Unipan? Então fique ligado aqui no Conexão Unipan ou acesse www.unieventos.unipan.edu.br. De 20 a 22 de abril, acontece no ginásio do Unipan a 4ª Copa Unipan de Basquete sobre Rodas. De 26 a 30 de março, acontece a primeira Sematec, Semana de Aprimoramento Tecnológico e Científico dos cursos de Agronomia, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Veterinária e Zootecnia. Dia 31 de março, os alunos do 5º período do curso de Publicidade e Propaganda promovem mais uma edição do projeto A Hora do Planeta, das 19h30 às 22 horas no Galpão do Produtor Rural. Dia 31 de março também acontece às 19 horas no Teatro Municipal Leão de Formosa a solenidade de recomeço do projeto Andarilhos de Tupã. Dia 3 de abril, às 20h30, no Teatro Municipal Leão de Formosa, mais uma edição do concerto Terra Sem Sombra. E para os professores de Patos de Minas e de toda a região, o Unipan já prepara a 14ª Semana de História, Letras e Pedagogia. E hoje, no quadro Assessoria Jurídica, a participação do professor Alexandre Máximo. O tema é o reconhecimento da paternidade. Hoje, no quadro Assessoria Jurídica, nós vamos abordar sobre o reconhecimento de paternidade. O Conselho Nacional de Justiça editou em fevereiro deste ano o provimento número 16, que permite o oficial do cartório de registro civil reconhecer a paternidade de crianças que não tiveram o nome do pai incluída em sua certidão de nascimento. Esse provimento é um avanço em relação ao programa Pai Presente, que está sendo veiculado no programa Fantástico da Rede Globo, uma vez que ele permite que o reconhecimento de paternidade possa ser feito sem a necessidade de um processo judicial, sem a necessidade de uma propositura de uma ação, de maneira administrativa, dispensando a necessidade de advogado, dispensando a necessidade de comparecimento ao fórum. Vejamos alguns exemplos. José não registrou João, que é seu filho e conta atualmente com 10 anos de idade. José não tem dúvida que João seja seu filho. Entretanto, na certidão de nascimento da criança, consta somente o nome da mãe de João. Neste caso, basta que José, juntamente com a mãe de João, se dirijam ao cartório de registro civil e preencham um termo para regularizar a paternidade na certidão de nascimento da criança. Vejamos um outro exemplo. José não registrou João, que alega ser seu filho e hoje conta com 10 anos de idade. José tem dúvida de sua paternidade em face de João. Neste caso, também não será necessário o ajuizamento de uma ação judicial. Basta que as partes envolvidas compareçam em um laboratório e realizem um exame de DNA. Caso seja positivo o resultado desse exame de DNA, deverão se dirigir ao cartório de registro civil, preencher um termo e estabelecer a paternidade na certidão de nascimento da criança. Muitos problemas podem ser resolvidos sem necessidade de um processo, até mesmo o reconhecimento de paternidade. Caso haja resistência do suposto pai em realizar o exame de DNA e proceder de maneira administrativa, você poderá ajuizar uma ação de investigação de paternidade, através do Ministério Público, Defensoria Pública, Núcleo de Prática Jurídica ou um advogado particular. Entretanto, com o ajuizamento de uma ação, as pessoas envolvidas somente irão prolongar o resultado de um problema que poderia ser resolvido de maneira célere e de maneira econômica, sem necessidade de processo. Para outros esclarecimentos, mande um e-mail para conexão@unipan.edu.br ou nos procure no Núcleo de Prática Jurídica, na Faculdade de Direito, de segunda a sexta-feira, de 13 às 17 horas. Obrigado e até o próximo quadro Assessoria Jurídica.
E vamos agora à dica cultural com o professor Guilherme Borges. O assunto dessa semana é a sétima arte. E na nossa telinha, o filme Sem Limites. Olá pessoal, bem-vindo a mais um Conexão Unipan. Na dica cultural de hoje, irei indicar o filme Sem Limites. É um filme de 2011 do diretor Neil Burger, onde ele traz uma proposta diferente. Mesmo sendo um filme de suspense, ele tem uma veia cômica, também uma parte de ação, um filme intrigante. Ele conta a história de um escritor frustrado, o Ed Moura, e esse escritor frustrado ele não consegue passar de um parágrafo no livro que ele está pretendendo lançar. A sua editora começa a pressioná-lo para que ele comece a escrever, que ele aceite os prazos que são propostos a ele. Porém, ele está com uma crise de criatividade e ele não consegue essa criação interessante. Bom, em determinado momento, em Nova York, esse Ed Moura, ele encontra com seu ex-cunhado. E nesse encontro com seu ex-cunhado, ele contando a sua expectativa de vida, apesar de ser, até na fisionomia dele um fracassado, ele quer passar que ele está indo no caminho certo. Porém, o ex-cunhado percebe que ele não está indo bem. E propõe para ele que uma pílula vai acionar 100% da sua capacidade mental. Dizem que o ser humano utiliza apenas de 10% a 20%. Então tem uma proposta de uma receita milagrosa, uma pílula que faça utilizar 100% da sua capacidade mental. Imagine, Ed Moura, ele acaba experimentando essa pílula e vê as coisas acontecerem de verdade. Até no filme se torna uma tonalidade diferente. Um filme começa acinzentado, ele passa a ser mais colorido, mais dinâmico, e isso modifica a vida do Ed Moura. Essa pílula se torna milagrosa. Ele termina o livro, em pouco período, num período muito curto de tempo, e ele passa a utilizar tudo aquilo que a vida o passou de informação, língua, matemática, todas as relações pessoais dele passam a ter sentido, e ele começa a utilizar tudo a seu proveito. Um proveito próprio. Ele utilizando o seu conhecimento em matemática, ele também passa a fazer investimentos de ação. Mas imagine, uma pessoa que passa do nada a um alto investidor, começa a chamar a atenção das pessoas. E Ed Moura, ele passa, além de chamar a atenção, a se tornar rico, bem-sucedido, e isso também traz consequências. Ele precisava daquela pílula para manter o seu status, só que essa pílula também tem efeitos colaterais. E há várias consequências desses efeitos colaterais. Isso acaba trazendo uma reviravolta em sua vida. É um filme que ele começa um pouco devagar, e ele tem a sua virada dinâmica, que é ao começar a tomar essa pílula, ele modifica completamente seu comportamento. Então, Ed Moura, ele acaba chamando a atenção de um grande acionista, um jogador da Bolsa de Valores, que é Robert De Niro, que aparece no filme. Bom, imagina, Robert De Niro, um grande investidor, utilizando aquele escritor fracassado que apresentava soluções no grande mercado de capitais na Bolsa de Nova York. E isso acaba chamando muita atenção do público, dos grandes acionistas. Bom, e o filme tem essa reviravolta fantástica, começa a falar sobre Bolsa de Valores, um escritor que mexe em Bolsa de Valores, ele tem também uma situação inusitada, que ele já não consegue mais ter noção das coisas que ele está fazendo, ele passa dias sem saber o que ele fez, o seu cérebro ele funciona como num modo automático, e isso causa uma grande preocupação. Então o filme trata sobre isso, um escritor fracassado que toma uma pílula que aciona 100% da sua capacidade mental, ele se torna alguém na vida bem-sucedido, bem relacionado, só que com consequências gravíssimas, os efeitos colaterais dessa pílula. Chama a atenção de grandes investidores e esses grandes investidores querem saber como ele chega a essas conclusões. Então o filme é isso, é um filme muito dinâmico, ele prende a atenção do início ao fim, participações especiais de Robert De Niro, então vale a pena assistir, pessoal. Até a próxima no Conexão Unipan.